Damasceno, sou consultora científica da LifeMed, fisioterapeuta, atuo na unidade de terapia intensiva há 32 anos, sou coautora das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica e venho estudando ventilação mecânica desde então. A minha proposta é sempre tentar estudar uma ventilação protetora, segura, que atenda às necessidades dos nossos pacientes e procurar para isso recursos que propiciem cada vez mais a segurança e eficácia da ventilação dos nossos pacientes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os objetivos da ventilação mecânica, bem como administrar uma ventilação segura em meio a uma crise que nós estamos vivendo, que é a crise da pandemia do SARS-CoV-2 ou Covid-19. Bom, quando a gente pensa em ventilar um indivíduo, o objetivo maior é aliviar total ou parcialmente o trabalho respiratório, promover uma adequada troca gasosa e propiciar repouso pulmonar em alguns casos, como por exemplo nos casos graves de Covid, onde o pulmão ele precisa estar em repouso para então ganhar tempo, ter tempo de se recuperar. Essa é a ideia da ventilação protetora e da ventilação segura. Quando a gente fala, então, em ventilação mecânica invasiva, a gente tem que entender que é um método que dispõe de um tubo orotraqueal e que a conexão ou a interface vai ser esse tubo que vai conectá-lo a um respirador, né, a um sistema de pressão positiva que vai garantir, então, a insuflação pulmonar, essa, então, feita de forma adequada, para que o paciente consiga atingir um equilíbrio de troca gasosa e o suficiente para nutrir órgãos e tecidos. A gente tem como objetivo diminuir o trabalho respiratório. Nesse caso em particular, nos pacientes graves de Covid ou sim do desconforto respiratório agudo, existe um período da doença que esse paciente necessariamente ficará em repouso, sedado e algumas vezes bloqueado, curarizado, permitindo então que o operador da ventilação ajuste parâmetros para compensar a disfunção ou a desordem ocorrida pela doença. A ventilação por pressão positiva, ela tem como objetivo, além de tudo, uma harmonia entre a condição ventilatória e a função hemodinâmica do paciente. Vale salientar que para ventilar alguém, a gente tem que entender que a máquina tem que ser robusta o suficiente, como no caso do HRV 2020, uma máquina robusta o suficiente para vencer a impedância do sistema. Impedância essa imposta pelos componentes resistivos e elásticos do sistema respiratório. A opção, no caso do HRV 2020, de ventilar controladamente o nosso paciente e ventilar no modo pressão controlada, foi uma escolha da empresa e nossa, no sentido de oferecer uma ventilação que mantivesse a segurança nessa fase aguda e crítica da doença e, ao mesmo tempo, atendesse às necessidades mecânicas impostas por uma doença que promove uma destruição tão importante da estrutura pulmonar com comprometimento tão grave. Para que a gente pense, então, numa ventilação segura, a gente tem que trabalhar com o conceito de mecânica estática, entendendo que nós vamos atender a necessidade de manutenção da melhor complacência, menor resistência, para então objetivar a melhor troca gasosa. As cargas elásticas que rotineiramente a gente impõe para o aparelho vencer, são então os componentes resistivos teciduais das vias aéreas, além do tubo orotraqueal, vias aéreas de condução, bem como a estrutura mais elástica do sistema respiratório, que são os alvéolos e depois a parede torácica e o abdômen. Entendendo que para cada perfil de paciente um ajuste será proposto. É óbvio,
para condições onde eu tenha uma impedância maior, um sobrepeso maior, níveis maiores de pressão serão utilizados e para pacientes com menor gravidade, níveis menores de pressão serão ajustados. As variáveis que nós vamos perseguir durante todo o tempo que estivermos ventilando o indivíduo é volume, pressão, fluxo e tempo, sendo que no respirador HRV 2020, o tempo INS ele varia de acordo com o ajuste da frequência respiratória, tanto o tempo INS quanto o tempo EX, mantendo uma relação inspiração-expiração fixa de 1:2. Vale salientar que a escolha da pressão, isso é bastante importante a gente determinar, ela não deve ultrapassar 28 a 30 centímetros de água, a pressão total do sistema respiratório, com exceção nos pacientes mais obesos com síndrome de desconforto. Nesses a gente tolera uma pressão total de 35 até 40. Nós optamos por trabalhar com pressões mais baixas, toleradas até no máximo 32 centímetros de água. Mas a escolha da pressão que pode proteger o teu pulmão é um delta entre 15 e 20, mantendo um drive pressure abaixo de 15. O volume corrente, esse poderá ser medido por um transdutor de fluxo e pressão, que depois nós vamos falar, mas ele vai variar e deve variar no máximo até 6 ml quilo-peso inicialmente. Para alguns casos especiais a gente pode tolerar um pouco mais, preferencialmente menos. No caso da síndrome de desconforto, a gente sempre trabalha com valores entre 3 a 5 ml por quilo de peso. O ajuste do volume não é permitido no HRV, uma vez que nós optamos por trabalhar com o modo pressão controlada. Contudo, a meta sempre vai ser o volume que melhor ventile o teu paciente. Para isso, a gente optou em acompanhar a gasometria desse paciente. Então, se eu não tenho um transdutor de fluxo e pressão para monitorar o volume corrente, eu vou monitorar o volume para o paciente em função da gasometria, mantendo então uma boa oxigenação e uma boa PCO2, uma boa ventilação alveolar. A frequência respiratória é um coadjuvante na busca da melhor PCO2, porque ela garante um volume minuto ideal. Lembrando que volume minuto nada mais é do que volume corrente vezes a frequência respiratória. A PIP é aquilo que mantém o teu pulmão armado. Eu costumo dizer que a PIP é a CRF de um pulmão em ventilação mecânica, sendo então escolhida para manter o alvéolo armado, mais próximo possível do capilar, mantendo então uma efetividade da troca gasosa, uma melhor oxigenação. Então, na ventilação, eu tenho dois argumentos importantes. Um, a garantia da oxigenação. Outro, a garantia da ventilação alveolar. A garantia da ventilação alveolar envolve volume corrente e frequência. A garantia da oxigenação envolve PIP e fração inspirada de oxigênio. Sendo assim, esse respirador é completo o suficiente para atender a demanda de um paciente crítico grave, sedado e que necessite de uma ventilação protetora e segura. É uma máquina robusta que vai garantir essa efetividade. Na nossa prática do uso à beira-leito do HRV 2020, ele tem atendido plenamente a demanda dos pacientes com Covid, dos pacientes sedados, sem apresentar qualquer alteração gasimétrica ou hemodinâmica importante, ou seja, ele é capaz de atender um doente crítico com eficiência e eficácia. Na próxima aula falaremos um pouco sobre os parâmetros iniciais de uma ventilação segura, quais os cuidados específicos para um paciente crítico grave. Até a próxima aula!